mas vale reforçar. Então é preciso entender essa oscilação. O rendimento, ele existe em momentos pontuais. No meio de semana, por vezes, ele não existe. No final de semana, às vezes, ele existe para decidir um jogo. E ele passa muito pelo valor individual de um Gustavo Scarpa, não exatamente um rendimento coletivo. Um time que depende muito do Scarpa, como dependeu muitas vezes no passado de um Dudu, como dependeu muitas vezes no passado de um Rony, hoje depende muito de um Gustavo Scarpa. Eu acho que um rendimento coletivo poderia ser mais, mas eu entendo a oscilação. As peças foram saindo, o Abel foi ficando sem reposição. Não estou falando de reforços exatamente, mas foi perdendo peças por situações de lesão e por situações de convocações. Então é claro que isso aí acabou sendo. É entender que essa oscilação vai existir. É entender como você pode reduzir esse tipo de oscilação. E é entender que por mais que venha tropeçar, não é sair por aí dizendo que falta um reforço. Acho que falta entender um pouco mais esse equilíbrio, que vai precisar entender, repor um pouco mais essa situação defensiva, entender quem pode trabalhar, potencializar a situação do Gustavo Scarpa e não depender somente de um brilho de minutos finais para vencer, como foi o caso de ontem. Agora, se a gente tá falando de Palmeiras, a gente tem que falar com o cara, né? Tem que falar com o cara de Palmeiras. E aí o Pedro Ivo comentou um pouquinho a respeito dessa coisa do tipo de um time ficar muito refém de um jogador, às vezes do Gustavo Scarpa. Zinho, na sua época, era tanto craque junto nesse time do Palmeiras, no seu time do Palmeiras, que assim, era uma constelação. E aí, como é que você vê esse Palmeiras hoje, Zinho? Seja muito bem-vindo, boa noite pra você. E eu te pergunto se o maior mérito do Abel é até recuperar o Scarpa para esse. Aliás, o Scarpa, essa história do Scarpa no Palmeiras, desde o rolo lá atrás de não jogar tanto tempo, a história do Scarpa é gigantesca. É o maior mérito do Abel, Zinho? Seja bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Luciano. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã do esporte. O Abel, logo que ele chega, quem começa a recuperar o Gustavo Scarpa é o Cebolinha, né? O treinador que estava interinamente, que faz parte da comissão técnica permanente do clube, muito bom profissional, foi auxiliar do Dunga na seleção, um cara muito trabalhador, estudioso, e ele começa a colocar mais o Scarpa, né? Inserir mais o Scarpa, que estava meio largado na época, principalmente do Vanderlei, ele também não fazendo por onde, o próprio Scarpa também desanimado, então não tinha um rendimento bom nos treinamentos, e até por experiência, como um ex-atleta, você conquista seus espaços com a sua postura no dia a dia, do treinamento, do empenho, da dedicação. A pouquíssima oportunidade que você tem que aproveitar ela da melhor maneira possível para você ir convencendo o treinador. Se você se entrega, se abate, fica no dia a dia sem aquela empolgação, sem aquela aplicação, a comissão técnica está observando tudo. Então é muito difícil falar se foi culpa do Vanderlei ou do próprio Scarpa. Acho muito bom jogador, gosto dele. E o Abel, quando chega, coloca ele até de ala, né? De lateral esquerdo, e até brincou, não sei se falou sério. O Scarpa fez um jogo muito bom logo na chegada dele. Ele falou: olha, filho, Tite, se tiver, né, com dúvidas, até um pouco exagerado, né? Colocar o Scarpa como um lateral esquerdo na seleção. Enfim, ele vem e oscila depois, sai do time com o próprio Abel. Então é o Palmeiras, que tem muito bons jogadores. Eu acho que eu acho não, tenho certeza, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Por isso é o atual campeão aí de Copa do Brasil, de Libertadores. Ganha títulos porque tem um elenco forte que chega sempre, mas tem oscilado bastante. E o Scarpa é um deles, mas que vive um momento bom novamente. Ele realmente é um cara que tem mantido uma regularidade, mas porque o Abel, ele também está dando uma sequência para ele. Acho que esse momento aí do Palmeiras, que os companheiros estão falando, e eu concordo, que não atua, não faz o seu melhor jogo, tem resultado, ganha alguns jogos, a maioria está brigando na parte de cima do campeonato, mas não tem o melhor futebol, o futebol mais vistoso, é muito porque o Abel também não repete o mesmo time. Se for ver de jogo a jogo, sempre tem 2, 3 mudanças, e alguns jogadores caíram de produção, Luiz Adriano, o Rony, que é o rei da Libertadores, arrebenta na Libertadores, mas num Campeonato Paulista, numa Copa do Brasil e no próprio Brasileiro não repete as mesmas atuações, cai de produção, visto que o Davis chegou agora, era um cara que nem estava sendo pautado aí de estar no elenco, e muitas vezes já virou titular desse time, porque os jogadores caem de produção e
o Abel, com tantas mudanças, todo jogo muda, tem elenco bom? Tem. Mas também não precisa ficar mudando toda hora. Dá uma repetição de time, faz uma repetição de time para esse time encaixar novamente. E aí esse futebol que a gente gosta, né, vitória com um futebol bonito, possa aparecer. Por enquanto está mais os bons resultados, mas assim o Palmeiras vai chegando. E eu acho o Palmeiras forte candidato a título. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera lá no Twitter. Antes de ouvir Rodrigo Bueno, Bolívar Campanile. Ele tá falando assim, é óbvio, rendimento importa sim. O Palmeiras está desfalcado de jogadores extremamente importantes. Só que enquanto o rendimento não vem, o importante é realmente pontuar, fazer seus pontinhos, porque quando o time melhorar, o rendimento não. Quando o time melhorar o rendimento, aí não vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo. Bubu! Boa noite pra você, seja bem-vindo. Minha pergunta é: o Abel, ele é mimado, mas não me responda agora, Rodrigo Bueno. Você vai entender por que eu tô te perguntando se o Abel Ferreira, se ele é mimado. Por quê? Porque ele falou a respeito disso. E se você, fã de esportes, não ouviu o que falou o técnico do Palmeiras, não se preocupe que a gente coloca agora. Abel, você é um cara mimado? Vamos ouvir o que ele falou. Eu sei que às vezes o treinador é chato porque o treinador depende de resultados e, como eu disse na antevisão do jogo, não é? Que a reunião com o presidente, e que eu dei o exemplo do menino no supermercado que está sempre a falar com o pai: quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo. E o pai tem que dizer ao filho: não podes ter o brinquedo, tenho que poupar o que tenho para dar comida às pessoas que têm lá em casa, agora ainda não podes ter o brinquedo, na altura certa vais ter o brinquedo. Bubu, o Abel tá ali fazendo o papel do menino no supermercado. Ele quer o brinquedo, que são os jogadores. Luciano, fala aí, Era o Pedro, você tinha um brinquedo bem famoso quando era pequeno? É isso aí, com aquele brinquedo eu podia ter qualquer coisa, porque era um gravador que me levava pro mundo da lua, Pedro Ivo. Mas no caso do Abel, ele não tem o gravador, ele tem que trabalhar e ele pede o brinquedo, que são os jogadores toda hora lá. Bubu, seja bem-vindo, boa noite. E aí, essa história, hein? Mas técnico tem que fazer esse papel mesmo de sempre ser o chato ali, de pedir. Ele tá no papel dele, de certa forma, é isso que ele coloca ali no que ele fala nessa sonora, né, Bubu? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, já que você deu boa noite, né? Eu falo boa tarde ainda, mas tudo bem, não vamos entrar nessa polêmica não. Breiler, Pedro, Zinho. É difícil fazer comentário depois do Zinho, né? Especialmente quando o assunto é o Palmeiras, porque eu tinha preparado todo um texto, elaborado aqui uma série de teses, busquei informações, entendeu? E aí vem o Zinho e fala tudo que eu ia falar. Entendeu? Da história do Scarpa, lateral esquerdo, de sugerir ele para a seleção, que o Abel mexe muito no time, uma hora é Rafael Veiga, que é o craque, outra hora é o Scarpa. Ele já falou quase tudo do Palmeiras que eu ia falar. Bom, pelo menos tá bom, né? O abençoado aí. Agora, da próxima vez eu faço um combinado com ele, Bubu. Faço combinado com o Zinho. O Crisan, ele é tão gentleman que ele vai falar assim: fala você primeiro, Bubu, eu tenho certeza disso. O Crisan é de outro planeta. Fala aí, Bubu. Ele é o diferenciado, Luciano. Aí ele improvisa. É o que eu vou fazer. Então, a gente não pode usar, no caso do Abel, brinquedo no singular, tem que botar no plural, né? Porque ele quer brinquedos, né? Se você der só para ele um aparelho para ir para o mundo da Lua, ele não vai estar satisfeito. Ele vai querer um aparelho para o mundo da Lua, para Saturno. Eu estava conversando com o Breiler antes sobre Vênus, né? Que infelizmente parece que não tem vida em Vênus. Ele quer ir para todos os planetas. Deixa eu chateado. Ele já tem uma série de astros, né? A gente está fazendo aqui metáforas com o espaço, com o universo. Ele já tem uma série de criaturas, de seres, né? Terrenos ali de grande capacidade, e ele tá pedindo mais. Ele quer, né? Raio laser, né? Ele quer GPS, né? A nave de última geração, avião invisível, né? O que nesse país que a gente vive hoje é um luxo. Pega esse elenco do Palmeiras e eu digo, tá chegando o Dudu e saiu o Gerson do Flamengo. A discussão daqui a pouco vai ser se o Palmeiras não tem o melhor elenco. E essa discussão vai aumentar porque o Flamengo e o Atlético Mineiro, que são outros postulantes ao título brasileiro, estão rateando, e o Palmeiras, nesse Campeonato Brasileiro, aparentemente vai levar a coisa bem a sério. Porque o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, surpreendentemente, e acho que talvez de todas as eliminações do Palmeiras recentes,
a mais doída, a mais incompreensível foi a da Copa do Brasil. Não tem como ele ser bicampeão do torneio nessa temporada. O que vai aumentar os olhares do Palmeiras, e o Abel falou sobre isso no Campeonato Brasileiro. Ele está incutindo na mente dos jogadores, vamos ganhar o Brasileiro. Não sei se é porque já tem o título da Libertadores e é um torneio de mata-mata de alto nível, não dá para você ter certeza de que você vai ser campeão, mas se o Palmeiras fizer esses pontos como agora, sofrido, com gols 46 do segundo tempo, isso garante título. O Flamengo na campanha da temporada passada ganhou pelo menos um jogo que eu lembro com um gol nos últimos segundos. Um time precisa ter mentalidade vencedora. Sobre resultado e desempenho, o que marca a gestão do Abel no Palmeiras é resultado, não é desempenho. Porque ele ganhou a Libertadores boa contra o Santos, na semifinal contra o River foi um jogo muito bom e um outro muito ruim. Na Copa do Brasil, um caminho um pouco mais facilitado, depois jogou bem, especialmente na partida de volta da final contra o Grêmio, mas não foi um Palmeiras vistoso, encantador, brilhante. Raramente na mão do Abel você viu um desempenho de tirar o chapéu e aplaudir. O caso simbólico é a vitória de 3-0 sobre o River na Argentina na semifinal da Libertadores, que quase foi jogado no lixo com uma partida tenebrosa na volta. Então, eu acho que o resultado que está faltando para ele na temporada 2021, ele vai precisar ter bastante no Campeonato Brasileiro. Porque, do contrário, a situação dele vai ficar muito delicada. A gente falava aqui depois da derrota para o Bragantino e das declarações dele em rota de colisão com o presidente Gagliotti, com a direção, de que o caminho estava aberto para a saída dele. Parecia que ele estava para sair, né? De tanto que ele estava de mimimi, de chororô, reclamando da pouca condição que ele tem, né? A gente vai falar aqui de outros técnicos que reclamam por outras coisas. O Abel, no Brasil, reclamar do elenco é realmente o fim da picada, né? Um tapa na cara, por exemplo, do treinador do CRB, cujo elenco limitado eliminou o Palmeiras do Abel.